Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo João Pedro Rodrigues da Silva, sou aluno de iniciação científica do professor Dr. Luciano Ramos de Lima e estarei nesse vídeo apresentando meu trabalho, nomeado Diagnóstico de Enfermagem de Dor Crônica, relacionado à ansiedade e depressão de pacientes com diabetes mellitus atendidos na atenção básica. A diabetes mellitus ela é uma doença metabólica crônica caracterizada por altos níveis glicêmicos circulantes. Existem algumas comorbidades que são associadas à diabetes, como, por exemplo, a hipertensão, problemas respiratórios, dislipidemias, obesidade e doenças renais crônicas. A diabetes mellitus ela possui associação com dor neuropática, ansiedade e depressão, que é explicado nesse estudo. O objetivo do estudo, então, é relacionar o diagnóstico de enfermagem de dor crônica com depressão e ansiedade em pacientes com diabetes mellitus. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo transversal, com uma amostra de 50 pacientes, todos com diabetes mellitus tipo 2. A ansiedade e depressão foi avaliada através da escala hospitalar de ansiedade e depressão. A dor foi avaliada através da escala numérica visual. E o termo de compromisso foi assinado pelos participantes e aprovado pelo Comitê de Ética. Quanto aos resultados desse estudo, houve a prevalência de sexo feminino, com cerca de 82% da amostra. Para esses 82%, 43,9% apresentaram ansiedade e 20,6% apresentaram depressão. A idade com maior prevalência no estudo foi de 60 a 69 anos, com 48% da amostra, e desses, 55,6% apresentaram ansiedade e 37,5% apresentaram depressão. Quanto ao IMC, houve a maior prevalência de pacientes obesos, com 52% da amostra, porém os maiores índices de ansiedade e depressão ficaram para os pacientes com sobrepeso, que corresponderam a 30% da amostra. Os valores em porcentagem para ansiedade e depressão foram de 46,7% para ambas. Sobre os fatores relacionados, a dor foi presente em 98% dessa amostra. Desses, 36,7% apresentaram ansiedade e 32,6% apresentaram depressão. Outro fator relacionado foi a alteração no padrão de sono, que foi presente em 46% dessa amostra, sendo desses, 72,2% apresentaram ansiedade e 56,3% apresentaram depressão. Outro fator relacionado foi a condições associadas à alteração da função metabólica, que foi presente em 100% do estudo, já que todos os pacientes eram diabéticos. Com relação à comparação da intensidade de dor crônica relacionada aos casos de ansiedade e depressão em pacientes diabéticos, foi evidenciada através da escala numérica visual a dor moderada, com 6 pontos para ansiedade e 5,8 para depressão. Com relação às discussões, a instalação e o agravamento de diabetes mellitus é circundado por alguns problemas. Dentre eles, nós podemos citar a idade avançada, que é acompanhada de uma diminuição metabólica, consequentemente de um sedentarismo e podendo ocasionar também uma depressão e ansiedade. A ansiedade e depressão elas participam diretamente do agravamento de doenças crônicas através do sedentarismo e baixa qualidade de vida, que são comportamentos prejudiciais à saúde. A dor neuropática ela possui diversos prejuízos ao paciente. Dentre eles, nós podemos citar a alteração do padrão de sono, baixa qualidade de vida, ansiedade e depressão. Dor crônica por si só ela já é fator de causas de alterações emocionais. Dentre esses sintomas, nós podemos citar a ausência de prazer, prejuízos no sono, alteração de vida social e incapacitação. Ainda nas discussões, falando um pouco sobre a relação da diabetes mellitus com outras comorbidades, podemos citar a depressão e a diabetes mellitus, que é uma associação comum, porém apenas 1/3 dos casos são realmente diagnosticados. Esse diagnóstico se torna difícil, já que as duas doenças possuem sintomologia parecida. A exemplo, nós temos fadiga, emagrecimento, diminuição de libido e alteração do padrão de sono, que são evidenciadas nas duas comorbidades. Essa associação ela aumenta o risco de mortalidade e complicações crônicas. Outra associação seria entre diabetes e alteração do padrão de sono. Um déficit de autocuidado ele pode acabar gerando uma resistência insulínica. Essa resistência insulínica pode culminar em uma hipoglicemia ou hiperglicemia, gerando assim uma alteração no padrão de sono, seja uma insônia ou uma sonolência diurna. Outra relação que existe seria a cognição e a diabetes mellitus. A diabetes mellitus exerce efeitos danosos ao cérebro do paciente, aumentando o grau de comprometimento cognitivo, e esse déficit cognitivo vai acabar gerando ansiedade e depressão. As nossas conclusões desse trabalho foi que nesse estudo foi evidenciada a maior prevalência do sexo feminino, com a idade maior ou igual a 60 anos, e a intensidade da dor foi moderada e foi comum em pacientes com diabetes mellitus, ansiosos e depressivos. Essas foram as nossas referências.
Agradeço por estar assistindo o vídeo até aqui e espero poder apresentar esse trabalho pessoalmente.